Já parou para pensar que um único dia no calendário pode ser um verdadeiro portal para a história? Cheio de conexões que a gente nem imagina? Hoje, a gente vai usar o dia 3 de outubro para provar exatamente isso e desvendar alguns dos seus segredos. Mas antes da gente mergulhar de cabeça na história, tem uma curiosidade bem rápida sobre a data em si. O dia 3, ele nos dá o primeiro número primo ímpar. O mês 10 é a base do nosso sistema decimal, a base de quase tudo. E a soma deles, 13, é outro primo super famoso. E, para fechar, 3 de outubro é o 276º dia do ano, que é um elegante número triangular, um número que pode formar um triângulo perfeito de pontos. Mas ok, né? Curiosidades à parte. O que a história e não a matemática revela sobre este dia? Vamos começar com um tema de peso, forjando e desfazendo nações. A gente vai ver como o dia 3 de outubro testemunhou momentos assim, decisivos na ascensão e na queda de grandes poderes. E olha só o alcance impressionante da nossa análise. Em um único dia, a gente conecta a vitória de Júlio César lá em 52 a.C., um tratado de paz romano em 382, uma revolução no Brasil em 1930 e a reunificação da Alemanha em 1990. É uma viagem e tanto, hein? E isso aqui ilustra de um jeito brilhante a evolução de um império. Em 52 a.C., a expansão vinha na base da espada. 4 séculos depois, na mesmíssima data, o poder se mantinha era com a caneta, na base da negociação. Dando um salto enorme na história, a gente chega no Brasil. O 3 de outubro de 1930 marca o comecinho da Revolução que encerraria a República Velha e daria início a uma era completamente nova, com Getúlio Vargas. Foi uma virada profunda no destino do país. E então, 60 anos depois, no mesmo dia, o mundo todo assistia à reunificação da Alemanha. Um momento de cura nacional, claro, mas também uma mudança geopolítica que ecoou globalmente, simbolizando o fim de uma era de divisão. Agora, vamos avançar para o nosso próximo tema e ver como o 3 de outubro também é uma data marcada por aquele impulso incansável da humanidade em direção ao progresso, seja tecnológico ou científico. E aqui, o que mais chama atenção é a velocidade da evolução. Pensa só, em 1942, um foguete mal toca o espaço. 20 anos depois, no mesmíssimo dia, um ser humano já está dando 6 voltas completas ao redor do planeta. O ritmo do progresso é impressionante. Voltando ao Brasil, em 1953, o país encarava um desafio estratégico enorme: a necessidade de garantir autonomia energética para poder impulsionar a indústria e o desenvolvimento. E a resposta para esse desafio veio, olha só, exatamente em 3 de outubro, com a sanção da lei que criou um gigante, a Petrobras. A empresa nasceu com a missão de liderar a exploração de petróleo no país. O ponto crucial aqui é o impacto duradouro dessa decisão. A criação da Petrobras foi um passo estratégico que não apenas redefiniu a indústria, mas se tornou um motor fundamental da economia do Brasil por décadas. E, por falar em marcos, em 1955, também num 3 de outubro, a gente começou a catalogar oficialmente nossas próprias conquistas. A publicação do primeiro livro Guinness dos Recordes é um símbolo enorme do nosso desejo de medir e celebrar o progresso. Agora, vamos olhar para como essa data deixou suas marcas na nossa vida espiritual, nas nossas tradições e até mesmo nas regras que organizam o nosso dia a dia. Em 1226, o mundo se despedia de São Francisco de Assis. A morte dele neste dia não foi um fim, mas sim a consolidação de um legado espiritual e cultural que influencia milhões e milhões de pessoas até hoje. Séculos depois, lá nos Estados Unidos, um ato presidencial em 3 de outubro transformou uma tradição que era meio espalhada em um pilar da identidade nacional. Lincoln oficializou o Dia de Ação de Graças, unindo o país em torno de um costume. E isso aqui mostra um padrão fascinante. A sociedade correndo para se adaptar às suas próprias inovações. Primeiro, a gente cria o carro. E depois, em um 3 de outubro, a gente percebe que precisava de regras para que essa nova tecnologia não virasse um completo caos. Então, depois de viajar por séculos e continentes, o que a história concentrada em um único dia realmente nos revela? A gente viu o ciclo de construir e reconstruir nações, a velocidade vertiginosa do avanço tecnológico, o nascimento de tradições,
a criação de gigantes industriais e até a necessidade de criar novas regras para o progresso. Isso nos leva ao ponto central. Os eventos de 3 de outubro não são meras coincidências. Eles são um microcosmo da nossa história, revelando padrões que se repetem: conflito e união, inovação e regulamentação, criação cultural e transformação política. Isso tudo nos deixa com uma pergunta. Cada dia é uma página em branco na história que ainda está sendo escrita. O que será que vai ser registrado na próxima vez que o calendário marcar 3 de outubro?